Eu sempre quis ser uma mulher bonita. Mas, gente, vocês não vão acreditar. Até os 40 anos, eu era uma mocoronga. E para quem não sabe o que é mocoronga, mocoronga é alguém que se esconde. Mocoronga é alguém que não se valoriza, que não se cuida, né? Que não cuida do que mostra. E cafona, né? Bem cafona. E eu vou contar para vocês por que isso aconteceu. Começou aqui, né? E eu ouvi tantas histórias aqui, e ao longo da minha vida, e na minha maca, para quem não sabe, eu sou médica, e a minha maca virou um grande divã, né, de mulheres que trazem suas dores. E eu vou falar disso mais para frente. Mas essa menininha, por incrível que pareça, foi uma criança muito amada e muito feliz, diferente de tantas histórias, né? E eu recebia estímulos muito positivos. O tempo inteiro me diziam que eu era muito bonita e muito inteligente. Não só os meus pais, mas toda a família. Eu tinha um cabelo bonito, eu tinha um sorriso bonito, eu sempre fui grande, então eu ia ser Miss, porque eu sou de uma época que não era modelo, era Miss, né? E aí, escutar isso com muita frequência fez com que eu acreditasse em duas coisas diferentes. Primeiro, se eu era muito bonita, ok, você não precisa fazer nada. Você já é bonita, vamos para a vida, né? Tinha um cabelo bonito, tinha um sorriso bonito, as pessoas sempre falavam que eu era bonita, então eu não precisava fazer esforço. Agora, o muito inteligente pesou. Por quê? Eu sabia que eu era inteligente, e hoje eu tenho certeza, senão não estaria aqui no meio de gente tão brilhante. Mas o muito inteligente sempre me fez acreditar, e era pura crença, ninguém nunca me cobrou que eu fosse virar uma astronauta, ou que eu fosse ser, sei lá, algo fora da casinha, né? Mas eu acreditava que aquilo que eu ouvia, eu precisava provar que eu era genial. E eu não era genial. Eu era inteligente, como todo mundo, normal. Eu não era fora da curva, eu não era fora do padrão. Eu era estudiosa, eu era uma boa aluna, eu era dedicada, eu era curiosa. E eu sempre gostei de aprender. Só que eu tinha uma meta. Aquele muito inteligente sempre pesou. E aí, eu precisei colocar na balança o que era mais importante. E a beleza, ela ficou relegada a segundo plano, para que eu fosse atrás de ser uma mulher muito inteligente. E hoje eu sei que, para ser amada, eu precisava desse reconhecimento, né? Ser muito inteligente. Mas a vida é tão maravilhosa que ela leva a gente para caminhos tão diferentes. E eu me casei muito jovem, né? Eu era mocoronga, mas eu me casei muito jovem. E tive filhos também muito jovens, duas menininhas, com uma diferença de 1 ano e meio. E, mais uma vez, uma coisa fora do que é muito mais comum da gente ver. Foi o momento mais feliz da minha vida. Eu amei ficar grávida, eu amei amamentar. E foi assim, eu me sentia imaculada, eu me sentia bonita, eu tinha até um pensamento assim, o mundo pode acabar, tudo pode explodir. Eu estou aqui com os meus 2 bebês, eu não preciso de mais nada, de mais nada. E eu me sentia linda, grávida. Incrível. Eu era mocoronga ainda, mas eu me sentia linda. E, claro, que com 2 bebês, mais mocoronga ainda, porque você tem menos tempo de se cuidar. Enfim. E aí, só que essas meninas cresceram. E hoje são 2 mulheres lindas, inteligentes, e que me ensinaram muito mais do que eu a elas. E uma das coisas que eu aprendi com as minhas filhas, e que eu acho que é muito importante, é que não importa, quer dizer, importa o que a gente recebe, né? E mesmo eu tendo recebido informações tão positivas, né, dos meus pais, a forma como eu processei é que fez toda a diferença na minha vida. E as minhas filhas foram também crianças felizes,
foram crianças que não tiveram grandes perdas, nem grandes tragédias na vida, não sofreram nenhum tipo de violência, mas eu aprendi com elas que, mesmo eu sendo uma mãe que queria sempre o melhor, como a grande maioria, que dá muito amor, que faz tudo para proteger, a maneira como cada uma recebeu foi totalmente diferente daquela minha intenção. E aí eu comecei a processar o meu próprio caminhar, né, com tudo que eu tinha recebido. E eu comecei a entender que falavam que eu era muito inteligente, realmente eu era, mas e daí? Por que eu tinha que ser tão genial, né? Foi só a maneira como eu recebi. Bom, e aí eu me tornei médica, tenho lá um monte de título, né? 2 graduações, mestrado, doutorado, 5 pós-graduações, a louca do curso. Me comunico bem em 5 idiomas, então eu sou inteligente. E eu tinha que provar isso para ser amada. Só que a vida me levou para a dermatologia, gente. Eu trabalho com estética. Vocês têm noção da loucura? Então, assim, a mocoronga foi escolhida pela dermatologia. Eu não escolhi. Eu fui escolhida. Isso é uma outra história, para uma outra palestra, mas eu fui escolhida. E eu me vi tendo que conviver num ambiente em que a beleza era requisitada, digamos assim, para não dizer outra coisa, né? Mas o meu mundo teve que se transformar. E aí, lá no início, eu disse para vocês que eu sempre quis ser uma mulher bonita, e é verdade. Quem não gosta de um elogio? E o meu primeiro marido, pai das minhas filhas, ele brincava comigo, ele falava, para te elogiar, eu tenho que dizer, você tem um cérebro lindo. Porque toda mulher gosta de falar, nossa, você tem, sei lá, uma bunda bonita, uma perna bonita. Eu adorava que falassem do meu cérebro. Isso era, para mim, o melhor. E aí, na dermatologia, a estética virou uma obrigação. E eu comecei a querer me mostrar. Só que eu já estava num processo de envelhecimento, eu já tinha mais de 40 anos. E é difícil, é bastante difícil. Qualquer mulher aqui que tenha mais de 40 anos sabe do que eu estou dizendo, tudo que eu estou dizendo. Eu não preciso nem especificar, né? É uma lista de coisas difíceis que acontecem. E aí, a mocoronga precisava se transformar, e isso começou a acontecer. E eu comecei a ter uma visão muito mais ampla, e uma visão diferente do que era beleza. E comecei a me perguntar todos os dias o que era beleza para mim, o que significava, né, ser bela. Porque a beleza que a gente olha de uma flor, ela é inegável, a gente olha, é bonito e pronto. Mas o que significava a beleza? E me procuravam mulheres com mais de 40 anos para procedimentos estéticos que tinham dores internas e que queriam que aquilo se transformasse de alguma maneira. E com algumas eu até brincava, gente, eu não sou mãe de Ná, que traz o amor em 7 dias. Eu posso fazer um procedimento estético, mas o resto, né, é com você. E aí, para mim, beleza começou a se transformar em algo em que eu comecei a entender que fazia parte de ter saúde física, saúde mental, você se reconhecer como você é, você gostar de você cuidar de você, e essa autoestima, então, viria, né, de alguma forma. Bom, e aí o corpo muda, com certeza, com a idade o corpo muda, mas a essência não. Então, o tempo transformou, mas toda a minha história e tudo que eu carreguei, eu consegui transformar e mostrar sem essa preocupação que eu tinha antes, né, de precisar me esconder. E aí a mulher que se reinventa, que está aqui na frente de vocês todos os dias, porque eu sou essa mulher que se reinventa, que vai atrás, que quer muito, que quer diferente, que cansa daquilo e quer fazer outra coisa. E aí eu comecei a entender que eu precisava ajudar mulheres a valorizarem os seus sonhos. Sair do ambiente da minha maca, do meu consultório, e levar isso mais adiante.
porque o que eu via era muitas diminuindo a própria voz por causa da idade. Muitas mulheres escondendo e abandonando seus talentos por causa da idade. E aí eu entendi que renascer é não desistir. Então, enquanto a gente está vivo, a gente precisa continuar e não desistir, nem dos sonhos, nem daquilo que a gente precisa fazer, e nem das nossas transformações. E aí, o que realmente encanta, né, para mim? É a leveza. Além de você se mostrar como você é, de ter verdade, claro, a inteligência emocional, saúde mental, é você ter leveza em tudo que você faz. E aqui eu vi tanta gente mostrando dores tão maiores do que a minha, e com tanta transformação, com tanta coragem, né? E com tanta leveza também, que eu acho que tem tanta beleza por trás disso, que é isso que me encanta. E aí eu tinha um projeto, né, há cerca de uns 2 anos, por causa dessa minha observação em relação a mim mesma, em relação às pessoas. E o livro Beleza Além da Pele é só uma pontinha do iceberg desse grande projeto, que é levar realmente o processo de envelhecimento de uma forma diferente. Porque eu acho hoje que envelhecer é um privilégio. Aliás, eu acho não, eu tenho certeza. Porque só não envelhece quem morre jovem. Então, a gente precisa saber envelhecer. E eu adorei teu livro, Ricardo, que fala muito disso, e me ensinou muita coisa, porque assim, a gente precisa entender que saber envelhecer é fundamental. E saber envelhecer precisa começar quando a gente é jovem. Né? Claro que sempre dá tempo, tá, gente? Deu tempo, vai dar tempo para todo mundo, mas quanto antes a gente começar, melhor esse processo. Tá? Então, a experiência de escrever esse livro em tão pouco tempo, depois de entrar para essa comunidade tão maravilhosa, me tornar uma autora best-seller, como tantos aqui na sala, foi um grande privilégio, que a maturidade me trouxe. Né? E aí, a juventude passa, né? E o que fica é a essência, a presença, a sensibilidade, a sabedoria. E isso é tão transformador que vocês vão ver agora o meu último slide. A minha filha falou: mãe, você tem certeza? Você é corajosa, que você vai mostrar isso para eles? Eu falei: vou, porque eu sou uma mulher corajosa. E aí, para mostrar para vocês que a mocoronga, que se escondia, ela agora se mostra, né? E que o que eu acho que é importante, assim, a gente não é nem o que a gente mostra, nem o que os outros veem, mas o mais importante é o que a gente sente, né? Eu sempre me senti bonita, incrível, né? Mesmo quando eu tinha aquele horror ali, mas eu sempre me senti bonita. Eu só precisava esconder porque eu tinha outras necessidades, ponto. Mas quando a gente sente o que a gente é, o que a gente tem e o que a gente pode dar, isso sim é o mais importante. Então, meu convite a vocês é que abracem a totalidade do que vocês são, sem precisar fazer esse tipo de escolha. É isso, muito obrigada.